Bom dia, bom dia, bom dia. Paz seja contigo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, todas as áreas da sua vida. Que o Senhor possa estar alcançando, tocando. Que você que assistir esse devocional possa ser alcançado pela palavra e que por mais uma vez o Senhor, nosso Deus, ele venha falar ao seu coração através de mim. Como vocês sabem, né, ficamos um bom tempo sem poder gravar o devocional. Não é por falta de vontade da minha parte, é porque o meu telefone havia queimado. Se você que estava acompanhando pelo Facebook estava vendo que de vez em quando eu postava alguém vendendo um telefone, alguém que esteja disponível com um telefone, eu sempre estive correndo atrás de um telefone para poder voltar a gravar os devocionais, para que novamente Deus pudesse estar falando com você através de mim. Graças a Deus eu consegui um telefone e eu estou muito feliz porque novamente vamos dar continuidade àquilo que Deus já havia colocado em nosso coração para estar compartilhando com você. Eu digo nosso porque o próprio Jesus disse, né? Eis que estou convosco todos os dias de vossa vida até a consumação do século. Então, eu não estou sozinho. Quando eu digo nós, nosso, é porque eu sempre acredito que Jesus está comigo. E a própria palavra dele é bem clara, né? Sem mim, nada podereis fazer. Então, sem ele eu não gravo, sem ele eu não ando, sem ele eu não respiro, sem ele eu não trabalho, sem ele eu não vivo, sem ele eu não faço nada. Eu, nas minhas orações aqui em casa, junto com minha esposa, nós temos buscado a Deus no meio de dizer para Ele sermos dependentes dEle, dependente da situação do país, enfim, nós queremos ser dependentes de Deus. E eu espero que por mais uma vez eu possa ser essa voz a qual o Senhor venha falar ao seu coração. Confesso que eu estava com muita saudade, muito feliz de novamente poder estar aqui gravando esse devocional e espero mesmo de todo o meu coração que você seja tocado pela palavra do nosso Deus. Sem mais demoras, vamos para aquilo que Deus colocou no meu coração para estarmos compartilhando nesse dia de hoje. Já tem um tempo que Deus ele colocou algo em meu coração para poder estar compartilhando. Antes de vir para cá gravar, eu falei ali com a minha esposa, eu vou lá em cima que eu vou gravar o vídeo, porque eu já estava sentindo essa necessidade, já tinha cerca de alguns dias que eu já estava para poder gravar esse vídeo. Só que correria, criança, acordando muito cedo para ir para o serviço, mas não podemos inventar desculpas e nem pretextos para poder não fazer a obra do Senhor. Porque nós aqui estamos falando para vidas, para pessoas que precisam ouvir a palavra, assim como eu preciso ouvir, assim como eu preciso ser mudado, moldado, transformado e lapidado por ela. Eu espero que você do outro lado da tela também possa ouvir, receber, ser mudado, moldado, lapidado, talvez até confrontado por ela. Mas entenda que Deus ele só corrige quem ele ama. Se através de mim o Senhor falou algo que te abalou, te deixou um pouco chateado, entenda, porque Deus ele prefere te corrigir ao invés de te perder. O sacrifício de Jesus lá na cruz não foi para que eu e você pudéssemos chegar até Deus pedir carro, casa, moto, dinheiro, coisas materiais para sermos bem-sucedidos nessa terra. O sacrifício feito por Jesus lá na cruz foi para que eu e você pudéssemos novamente nos achegar a Deus, para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna com Ele. E hoje, nesse devocional, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre eternidade. Você já deve ter ouvido alguém falar que fulano morreu, foi para o céu. Cicrano morreu, foi para o céu. O cantor famoso morreu, foi cantar para Deus. Aquele dançarino famoso, aquela dançarina famosa, agora está dançando diante de Deus no céu. Todo mundo que morre vai para o céu. Será mesmo? Será que é isso que a Bíblia diz? Será que todas as pessoas que morrem vão para o céu? O que a Bíblia diz sobre isso? Não é o que o William diz. Não é o que a palavra do Senhor diz acerca disso. Se você crê que a Bíblia
ela é a palavra de Deus? O que ela diz acerca disso? Vamos ver na palavra? Será que realmente que todo mundo que morre vai para o céu? Vamos ver o que a Bíblia diz disso? A palavra a qual o Senhor ele colocou no meu coração para estarmos compartilhando nesse dia de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. O título é O Rico e o Mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães iam lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos até o versículo 23. Nós fizemos um questionamento aqui, né? Será que todo mundo que morre vai para o céu? E o que a palavra do Senhor diz acerca disso? Essa história de Lázaro e o rico, eu imagino que eu já devo ter falado sobre ela em outros devocionais. Ela é uma história muito rica em detalhes. A Bíblia aqui claramente ela deixa explícita para mim e para você que existe vida após a morte. Mas existe também morte após a morte. Que isso, Bíblia? Me explica isso aí que eu não entendi direito. A vida após a morte, para aquele que crê na Bíblia, é para aqueles que vão desfrutar de uma eternidade com Deus. E a morte após a morte é aqueles que vão desfrutar de uma eternidade sem Deus. Que isso, William? Mas você está me dizendo que nem todo mundo que morre vai para o céu? Sim. Não é o William quem está dizendo, é a palavra. Vamos ver aqui no versículo 23 do que nós lemos? No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui no versículo 23 do capítulo 16 do livro de Lucas, a Bíblia está dizendo que no inferno estava alguém sofrendo, sentindo dor. Então claramente a gente vê que nem todo mundo que morre vai para o céu. Ah, mas fulano é gente boa. Ah, mas por que Deus permite o justo passar por dificuldade, por problema, por enfermidade? Me mostra na Bíblia quem é justo. Eu te mostro na Bíblia claramente que não tem um justo sequer. Eu não sou justo, você não é justo, ninguém é justo. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Existem 8 bilhões de pecadores. Gênesis 8:21 vai dizer que o homem é mau desde a sua pequenez. Eu, você, nós já nascemos maus desde pequenos. Nós já somos maus desde pequenos. Então, eu e você acordarmos todas as manhãs é pela misericórdia de Deus. Porque se Deus resolver fazer justiça mesmo, não se salva um. Eu não me salvo, você não se salva. Que é isso, William? Eu sou uma boa pessoa. Eu ajudo os outros, eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua. Sim, mas você também tem pecados. E a Bíblia está claramente dizendo aqui que no versículo 23, no inferno estava uma pessoa sofrendo. Só que vamos ver aqui algo interessante. No início do versículo que nós lemos aqui, no versículo 19, a Bíblia vai dizer o seguinte: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias da sua vida, todos os dias, ele se regalava esplendidamente. Eu fiz uma breve pesquisa sobre a expressão regalada e esplendidamente. E essa expressão significa que alguém estava se deleitando, se satisfazendo ou aproveitando algo de forma intensa, prazerosa e em grande estilo. A palavra regalar-se significa aproveitar, desfrutar, deleitar-se. E esplendidamente significa
de maneira magnífica, luxuosa e exuberante. O texto aqui que nós estamos lendo dizia que havia um homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias de sua vida ele aproveitava, ele desfrutava da vida de uma maneira magnífica, luxuosa, exuberante e assim sucessivamente. Eu quero convidar você que está me ouvindo a trazer à sua memória, vamos usar aqui um termo bem fácil de entender. O rolê mais intenso que você já viveu. Poxa, eu saí, fui, me diverti tanto, que eu fiquei 2, 3 dias talvez fora de casa. Quando eu voltei eu nem acreditei que eu vivia aquela situação. Talvez o seu rolê mais intenso para esse homem, aqui citado na Bíblia, pode ter sido talvez o mais medíocre. Imagine você numa mesa, num rolê onde estão os grandes. Um Neymar, um Messi, um Cristiano da vida, um Vini Júnior. Imagine você na mesma boate, na mesma festa, no mesmo rolê que esses caras. Uau! Você está no topo do mundo, vivendo regalada e esplendidamente. Só que a Bíblia vai deixar bem claro uma coisa. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de viver e há tempo de morrer. E o texto que nós lemos diz que esse homem ele viveu a sua vida. Tanto é que a primeira palavra era havia. Se Jesus usou o termo havia citado no passado, está dizendo o seguinte, que o tempo de vida desse homem acabou, cessou, chegou ao fim. Havia um homem, ou seja, a história está sendo contada no passado. Existia um homem sobre a face dessa terra, que ele era tão rico, mas tão rico, que o dinheiro dele permitia ele de viver do melhor. Só que ele morreu. E o texto deixa bem claro, no versículo 23, no inferno, estando em tormentos. A Bíblia não proíbe você de viver a sua vida. Muito pelo contrário. Se você é jovem, olha o que a Bíblia vai dizer para você, se você que é jovem. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Basicamente, o versículo está dizendo o seguinte: jovem, aproveita a tua vida ao máximo. Viva ela de maneira extraordinária, esplêndida, sensacional. Mas lembre-se, Deus vai te pedir contas de tudo aquilo que você fizer. É exatamente isso que esse versículo está dizendo. E o texto que nós lemos diz que esse homem viveu a sua vida esplendidamente. Aproveitou ao máximo. Imagine você, todos os dias da sua vida, vivendo o melhor, o máximo. Todos os dias, não era um dia, não era 2, era todos os dias. Esse homem ele viveu tão bem, mas tão bem, que ele era tão rico, mas tão rico, que ele cometeu um erro muito grande, que foi o de não se reconciliar com o Senhor ou de não conhecer o Senhor. Porque tem um versículo aqui na Bíblia que o próprio Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Do que adianta você ir para as melhores festas, os melhores rolês, beijar nas melhores bocas, se deitar com as melhores pessoas, aproveitar a sua vida ao máximo, mas na hora que seu corpo físico perder o fôlego de vida, você não ter a sua salvação? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você já deve ter ouvido aquela frase, a vida é um sopro. E realmente, hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Você passou por uma pandemia. Quantas pessoas da sua idade ou mais nova que você não passou? Quantas pessoas mais novas que você não está aí mais? A pandemia levou muita gente, conhecida, desconhecida,
trouxe muita tristeza, muitos problemas. Mas Deus permitiu você passar. E a grande questão é, o que você está fazendo para cuidar da sua salvação? Porque o texto aqui é bem claro ao dizer que esse homem, aqui no versículo 23, está dizendo, no inferno, estando em tormento. Olha só que interessante, tem uma palavra aqui que me chamou a atenção. Estando. Não é estava, não é estará, é estando. Estado permanente, presente. Estando no inferno, em tormento. A palavra aqui é atormentado, e atormentado é derivada da palavra tormento, que por sua vez significa dor física, extrema punição corporal. Estamos vendo que o cara que era rico, que viveu a sua vida, aproveitou ela ao máximo, estava sofrendo no inferno. O dinheiro permite você comprar muitas coisas. O dinheiro permite você viver muitas coisas. O dinheiro permite você desfrutar de muitas coisas. O dinheiro permite você ter prazeres que talvez você jamais não ter, que você talvez jamais teria se não tivesse o dinheiro. Mas entenda, o dinheiro nunca vai comprar a sua salvação. Não adianta você ser rico nessa terra materialmente, mas se de hoje para amanhã você morrer, a sua alma ficar condenada ao lago de fogo para todo sempre. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, curtir, se divertir, aproveitar, viver ao máximo, como diz lá em Eclesiastes 11:9, mas se de hoje para amanhã você morrer e perder a sua salvação? E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Esse homem, que a Bíblia não fala nome, não fala idade, aproveitou a vida ao máximo, mas acabou que chegou para ele algo que vai chegar para mim e para você a qualquer momento, que é a morte. E no momento em que o corpo físico perde o fôlego de vida, o que nos resta é partir para a eternidade e lá aguardar o juízo. Só que a grande questão é, onde vamos aguardar esse juízo? No céu ou no inferno? A grande questão aqui é, se você olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha vida, se Deus me permitir cair morto aqui agora, para onde eu vou? Se Deus permitir você cair morto aí agora, para onde você vai? E a grande questão é, onde nós iremos passar a nossa eternidade? Porque a história que continua contando aqui vai dizer que Lázaro morreu e foi para o céu. Dois personagens, um rico, um pobre. Um morreu e foi para o céu, o outro morreu e foi para o inferno. O rico, que tinha tudo nessa terra, morreu e foi para o inferno, se tornou um pobre. Lázaro, que não tinha nada nessa terra, morreu e foi para o céu e desfrutou do melhor com Deus. Ah, William, você está me dizendo que só pobre entra no céu? Não. Jó era rico, Abraão era rico, José era rico, Jacó era rico. Todos eles eram homens de Deus e eram ricos. A questão aqui não é o financeiro, a questão aqui é qual é o estilo de vida que nós estamos tendo nessa terra diante de Deus. Será que é aquilo que a palavra já deixou determinada para nós? Ou nós estamos vivendo de acordo com os nossos prazeres? Porque aqui claramente vimos que o homem que viveu a sua vida com seus prazeres, ele teve um destino triste, final, bem desagradável. Enquanto o outro contrapartida era pobre, humilde, mas desfrutou de uma eternidade com Deus. Entenda, eu não estou aqui para te acusar, não estou aqui para dizer que se você morrer hoje você vai para o inferno, mas a Bíblia deixa bem claro. O próprio Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No momento em que a Bíblia diz ninguém, esse ninguém está abrangendo todo mundo. Sabe aquele mendigo que fica lá no sinal pedindo um trocado? Ele precisa de Jesus para poder chegar no céu. Sabe o presidente da República que está lá morando na Alvorada? Ele precisa de Jesus para chegar no céu. E entre o mendigo e o presidente está no meio eu e você. Então a gente claramente vê que não interessa quem seja, de um mendigo a um presidente, todos precisamos de Jesus para irmos morar no céu.
Porque o próprio Jesus deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entenda que essa história que foi narrada aqui está dizendo que um homem rico aproveitou a vida de maneira extraordinária. Viveu o melhor rolê, as melhores festas, a melhor comida, a melhor bebida, a melhor roupa. Aproveitou a vida ao máximo. Talvez como você esteja fazendo. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Ele cuidou de tudo, menos de correr atrás da sua salvação. Isaías 55:6, a Bíblia vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um tempo em que não teremos mais tempo. Se hoje é o dia que Deus está te dando a oportunidade de ir atrás dele, não deixe para amanhã. Porque o ontem já passou e o amanhã não existe. Se Deus está falando com você hoje, através de mim nesse áudio, não perca a oportunidade. Porque nós não sabemos quando pode ser o nosso último suspiro. Porque nós não sabemos quando pode ser nosso último tchau, nosso último até logo, o nosso último logo eu estou de volta, o último beijo na nossa esposa, talvez no seu marido, no seu filho, na sua filha. Enfim, nós não sabemos. Então, meus amados, não deixe para correr atrás da sua salvação amanhã, se é hoje que Deus está falando com você. Amém? Eu espero que Deus novamente possa ter falado ao seu coração e entenda, Jesus Cristo te ama incondicionalmente. E o sacrifício feito lá na cruz foi para Ele desfrutar de uma eternidade com você. Foi para você desfrutar de uma eternidade com Ele. Fique na paz, que Deus te abençoe, te dê um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.